Boa noite, pessoal. É um prazer ter vocês aqui. O objetivo dessa reunião hoje, dessa apresentação, é poder instruir para que todo mundo que receba o kit possa usufruir de todos os benefícios dos óleos essenciais. Costumo dizer que óleo essencial não dá resultado guardado na gaveta. E né, é uma preciosidade que a gente tem nas mãos. E a gente precisa saber aproveitar essa preciosidade, que é, de fato, um presente que Deus deu para nós, porque são extratos naturais, né, extraídos da planta, da natureza, e, sem dúvida, é um presente mesmo de Deus para nós, tá bom? Vocês podem ir colocando as dúvidas no chat, depois eu vou responder todas, mas vou fazendo a apresentação sem interrupção ao longo do caminho, porque para que pode ser que eu responda, né, a pergunta depois, em algum momento da apresentação. Quem está aqui é porque tem o kit, ou pode ser que uma outra pessoa ainda não tenha, mas o objetivo dessa reunião é para quem já tem o kit. Então, eu considerando que vocês têm os óleos na mão, que vocês já fizeram a melhor escolha, porque a gente sabe que os óleos essenciais, eles tratam além do sintoma, né? Eles vão na causa raiz. Eu não sou contra medicamento, acho que bom, né, que tem tido um avanço cada vez maior da indústria farmacêutica nesse sentido, mas acho que existe um exagero. E nós aqui, quando a gente divulga, né, os benefícios que a gente pode ter com os óleos essenciais, a gente está cuidando e usando e pode ter a medicação a nosso dispor na hora que a gente precisa de fato. Para as questões emocionais, os óleos essenciais são fantásticos. Eu diria que estes são, de fato, os principais, né, o mais benéfico na nossa saúde e bem-estar, a meu ver, está principalmente nos benefícios que os óleos trazem no nosso emocional. E outro dia eu ouvi uma frase que tudo ou começa ou termina nas emoções. Então, é muito importante a gente ter essa ferramenta para manter nosso bem-estar em prol da nossa saúde e para ter uma emoção equilibrada, né? E o nosso mental equilibrado. Então, os óleos essenciais vão além dos sintomas. Em relação ao poder dos óleos essenciais, a gente precisa entender, e eu coloquei, não subestime uma gotinha de óleo essencial, porque a gente costuma querer pensar no uso do óleo essencial como a gente pensa a alopatia, e é completamente diferente. A alopatia, a gente olha a questão por peso, quanto mais, né, se a doença é mais grave, mais gota, alguma coisa nesse sentido. Se a pessoa é maior, mais quantidade de remédio. Com óleo essencial não é assim. Uma gota pode ser muito eficaz para um adulto e para uma criança. Quando a gente fala de uma dose maior de óleos essenciais, a gente está falando de 3 a 5 gotas. Então, a gente não está falando mais do que isso. Então, os óleos essenciais, eles são extremamente concentrados, poderosos. Então, uma gotinha faz muita diferença. E, para isso, eu convido vocês, quem tem aí uma gotinha na mão e não tem problema para dormir, que pegue uma gotinha do Peppermint e coloque nas mãos. Quem tem problema para dormir, pega uma gotinha do Brief. Esfregue assim, vagarosamente, uma mão na outra e faça a inalação. Eu falo do Peppermint porque quando a gente inala uma gotinha do Peppermint, aí a gente não tem dúvida de que ele realmente é um óleo muito forte, muito poderoso. E os óleos essenciais são assim, são concentrados, são puros, os óleos da doTERRA. Então, uma gotinha do Peppermint equivale a 28 xícaras de chá da folha. E a gente não tem dúvida na hora que a gente inala. Eu adoro esse óleo. Por que doTERRA? doTERRA é a melhor empresa de óleos essenciais. Ela criou, em 2008, quando ela foi fundada nos Estados Unidos, um selo chamado CPTG, que nos Estados Unidos é traduzido como Garantia de Pureza e Propriedade Terapêutica. No Brasil, é produto testado e garantido, né, em nível de pureza. Só que ela não pôde usar a tradução do que significa essa sigla, porque no Brasil os órgãos regulamentadores não aceitam que a Gente, cuidado com o som aí, que coloca no por favor.
Tem gente com som aberto. Coloca no mudo, por favor. Então, esse selo CPTG garante a pureza e a potência desses óleos, né? Eles são os mais puros, os mais confiáveis, porque são os mais testados. Então, a Terra testa, ela só trabalha com a matéria-prima no local de origem, ela testa esse produto no país de origem, testa na própria do Terra e testa nesse órgão independente. Isso é muito importante, que cada pessoa que tenha um vidrinho de óleo essencial da doTERRA em casa saiba desse diferencial da doTERRA em relação à política, inclusive de extração. Uma curiosidade que a doTERRA ela faz e ajuda a calcular o preço da matéria-prima de modo que a gente não tenha uma extração predatória. E além de fazer um trabalho social e muito próximo com as comunidades que trabalham na extração da matéria-prima e na destilação no país de origem. Então, quando a gente compra um vidro de óleo essencial da doTERRA, a gente está respeitando a natureza, a gente está contribuindo para um mundo melhor nessas comunidades, que são todas comunidades muito carentes, né? Haja visto aqui a Copaíba, onde é extraído, é a comunidade ribeirinha, né? Na Amazônia, no Pará. Então, essa realidade a doTERRA pratica em todos os países onde ela atua, né? Extraindo matéria-prima. Isso é muito importante que todo mundo saiba. Uma coisa que as pessoas às vezes têm dúvida, principalmente quando vão fazer uma recompra de óleo essencial no site, é por que existem lá o aroma natural, por exemplo, o hortelã-pimenta, ele existe no vidro de 5 ml e existe no vidro de 15 ml. Então, por que existe essa diferença? Gente, fecha o áudio, por favor. Com o áudio aberto. Então, por que tem essa diferença? Porque a legislação brasileira não permite que um mesmo produto, qualquer ele que seja, desafio vocês a pensarem em algum produto que seja comercializado numa mesma embalagem e que possa ser usado de maneira tópica, aromática e por ingestão. A Anvisa não autoriza. Então, a doTERRA, para poder comercializar óleos essenciais que pudessem ser ingeridos e, ao mesmo tempo, usados no difusor e usados de maneira tópica, em massagem, a doTERRA tem 2 embalagens desses óleos. Então, os óleos de peppermint, de lemon, de tangerina, Zengest, eles existem na embalagem de 5 ml, que são como flavorizantes naturais, e eles têm os de 15 ml, que tem escrito para uso aromático, né? Principalmente, aromático e tópico. Então, mas são o mesmo óleo. Então, não fiquem preocupados. Eu ingeri o lemon de 15 ml e está escrito que só o de 5 pode ser ingerido. São o mesmo produto, feitos da mesma forma, com o mesmo nível de pureza, com o mesmo nível de cuidado. Então, não se preocupem em relação a isso e tenham confiança de que o produto que vocês têm em mãos, quando ele é autorizado em gestão, ele pode ser ingerido. Mas nós estamos aqui hoje, vocês vão aprender quando ingerir, por que ingerir e em que doses ingerir. Esse é o objetivo aqui hoje, tá? As pessoas têm dúvidas quando elas entram nesse universo e perguntam, né? Eu escrevi ali, é para passar na pele, inalar ou ingerir, mas elas perguntam, isso é para, né? É beber, passar ou cheirar? É assim que normalmente chega a pergunta até mim. Então, principalmente a forma aromática. O nome aromaterapia vem dos benefícios terapêuticos que esses aromas podem nos trazer. É pelo simples fato de ter o aroma? Não. É porque esses aromas, eles vêm das moléculas químicas. Você quer tomar o vinho antes? Gente, está aberto aí o áudio de alguém. Porque essas moléculas, as moléculas químicas das plantas, elas exalam aroma. Então, se fosse só o aroma por si só, uma essência que é sintética produzida pelo homem seria terapêutico, e não é.
Um aroma sintético não é terapêutico, um perfume não é terapêutico. O que é terapêutico é o óleo essencial, porque ele é natural, mas ele tem um aroma, que algumas vezes consegue ser reproduzido sinteticamente, mas não vai trazer os benefícios que a aromaterapia propõe. Então, de maneira aromática, todos os óleos podem ser inalados e vão trazer benefício. Quando a gente inala um óleo essencial, quando a gente quer principalmente atuar nas emoções, no humor e nas vias respiratórias. Por que nas vias respiratórias? Porque chega no nosso pulmão, né? Através do nosso sistema olfativo, olfativo. Então, quando a gente inala um óleo essencial e ele vai para o pulmão, a gente está levando essas moléculas químicas localizadas para o pulmão. Mas, quando a gente inala, ele de maneira para um benefício emocional, ele vai para o nosso sistema límbico, e o nosso sistema límbico é o gerenciador das nossas emoções. Então, a inalação de um óleo essencial, ele vai trazer benefícios emocionais. Essa é uma forma, a melhor de todas, para a gente ter benefícios emocionais. Só que a gente pode associar. Associar, por exemplo, quando a gente vai fazer o uso tópico. Porque é impossível a gente dizer que vai passar na pele e que também não vai sentir aquele aroma, não vai inalar aquelas moléculas. Então, quando a gente usa de maneira tópica, a gente está associando junto a maneira aromática, tá? Mas é importante entender, e eu vou explicar quando a gente usa de maneira tópica. Dúvidas podem escrevendo o tempo inteiro no chat, tá bom? Ingestão é uma forma que é a mais polêmica, mas principalmente porque não existem, né? Ou porque a primeira empresa a conseguir a autorização da Covisa, órgão ligado à Anvisa, para comercializar óleos essenciais para ingestão, é a doTERRA. Então, talvez por isso a doTERRA tenha, e no início as pessoas tinham dúvidas, algumas pessoas ficam em dúvida se, né, deveria ou não ingerir, também porque existem duas escolas de aromaterapia no mundo, a escola inglesa e a escola francesa. Uma é a favor da ingestão e a outra não é a favor da ingestão. Então, com base nisso, é um pouco controverso, mas eu vou falar aqui, não é a forma de por ingestão, não é a principal forma, e a gente usa por ingestão para algumas situações muito específicas. E de que forma? Por exemplo, fazer um mel saborizado, que é uma receita que eu até pus recentemente no Reels, que é uma receita maravilhosa para tosse, para fortalecimento da imunidade. Então, é muito bom nesse tempo de frio que a gente está vivendo, né? Nesse inverno mais rigoroso do que a gente viu nos últimos anos. Então, esse mel saborizado é muito bom para fortalecer a imunidade. Para usar saborizando a água, é maravilhoso, porque quando a gente saboriza a água, a gente tem aí, é refrescante, né, para o verão, ao mesmo tempo que pode ajudar a saciar ou a enganar a vontade, né, a compulsão, a vontade de comer doce. Então, tem alguns benefícios específicos que a gente acaba fazendo uso por ingestão. E também para a utilização de realçar o sabor do alimento. Então, por exemplo, o óleo de laranja ou tangerine, lemon, que a gente usa aqui em casa no bolo, para fazer um bolo, ele vai ressaltar. A gente não deixa de usar a laranja, fruta, né, no bolo, mas quando a gente usa o óleo essencial associado, dá um realce no sabor muito grande, pela concentração. Quando a gente fala e usa os óleos na culinária, a gente é sempre na finalização, porque, embora, no caso, no exemplo que eu dei aqui no bolo, ele não terá efeitos terapêuticos. Gente, tem alguém com áudio aberto aí, se puder fechar, por favor. A gente não tem benefícios terapêuticos quando a gente coloca o óleo essencial no bolo, mas a gente tem o benefício de conseguir o realce do sabor muito maior do que se a gente usar só a fruta. É igual a gente sabe que o azeite, por exemplo, a gente usa ele para cozinhar, só que ele
deveria ser usado, consumido só cru, porque ele, quando esquenta a uma temperatura acima de 90 graus, ele perde propriedade terapêutica. E é por isso que, quando a gente fala da forma aromática e do uso do difusor, deixa eu pegar aqui o difusorzinho, do uso do difusor, a gente... deixa eu ligar aqui. Eu levei para encher de água. Então, quando a gente fala do uso aromático no difusor, o ideal é um difusor ultrassônico, porque ele não esquenta o óleo essencial. E o que acontece com aquele difusorzinho de tomada? Ele aquece os óleos essenciais a uma temperatura maior que 90 graus. Fica até a borrinha lá, porque escureceu demais, porque esquentou demais. E um óleo essencial puro como o da do Terra, a gente quer usufruir dos benefícios que ele oferece na totalidade, tá? Então, essas são as 3 formas de uso. A última é a tópica, que eu falei antes, que a gente sempre usa diluído no óleo de coco ou no creme de base neutra. Então, essa é a forma da gente usar. Como? Eu costumo falar, eu vou explicar como é que funcionam as questões da diluição, mas um adulto saudável, mesmo uma criança maior de 2 anos ou acima de 20 quilos, a gente pode ser muito prático. Se quiser deixar pronto, pode deixar? Pode deixar. Só que, às vezes, você prefere, como eu prefiro, em muitas situações, deixar ali o óleo de coco em mãos ou o creme e usar de maneira mais prática o óleo que você precisa. Então, eu peguei aqui uma moedinha de óleo de coco, vou colocar 3 gotinhas do Deep Blue e vou passar na minha nuca, por exemplo, porque ele é ótimo para tensão de nuca e de pescoço. É uma massagem mesmo, a gente faz, é refrescante, é muito bom. Eu usei, foi o Deep Blue. Aí as pessoas perguntam, por que a tampinha do Deep Blue é assim diferente? A tampinha do Deep Blue é diferente porque a doTERRA usa as mesmas regras no mundo inteiro. Até por isso, as pessoas às vezes perguntam, o óleo essencial da doTERRA é orgânico? É orgânico, sim. Ah, mas então por que não vem o selo de orgânico na caixinha? Não vem o selo de orgânico porque a legislação de orgânico ela é individual para cada país. E a doTERRA tem uma certificação CPTG que ela é superior ou mais rígida em termos de exigência de pureza do que o próprio selo de orgânico. Então, é por isso que essa certificação CPTG, que está em todos os produtos da doTERRA, todos têm escrito CPTG, ele atesta que é uma legislação, né, a regra é pior ou mais rígida do que todas as regras de orgânico de cada país. Além disso, a doTERRA não consegue certificar como orgânico num país porque ela só trabalha com a matéria-prima de onde ela é originária. Então, como é que ela vai atestar que uma melaleuca que veio lá da Austrália, como é que o órgão no Brasil vai conseguir atestar que ele é livre de contaminantes? Então, a doTERRA nem teria como, sendo que lá, por exemplo, num país como a Somália, não tem uma regra de orgânicos. Então, se lá não tem uma regra de orgânicos e o Brasil tem uma, né? A Europa tem outra, como é que a doTERRA iria unificar isso? Criando um selo que seja mais forte e mais poderoso do que o selo de orgânicos de qualquer lugar, tá bom? Então, e a tampinha do Deep Blue ela é assim, porque nos Estados Unidos, lembrem que o mesmo produto que é comercializado nos Estados Unidos é comercializado no Brasil e em qualquer país onde tenha doTERRA. Hoje a doTERRA está presente em 54 países. E o Deep Blue, nos Estados Unidos, existe uma regra que produtos canforados que não podem de maneira alguma ser ingeridos, né? Por crianças, né? Principalmente, assim, mas por adultos também. Mas o que acontece? Existe essa tampinha de segurança para esses produtos nos Estados Unidos, que você precisa apertar, que é a prova de criança, vamos falar assim, entendeu? Por isso que essa tampinha é assim, tá? Porque mantém as mesmas regras. Aonde passar
os olhos quando você vai usar de maneira tópica. Na sola dos pés, ao longo... Gente, eu caí aqui. Eu caí. Deixa eu achar aqui. Sumiu a minha tela. Sumiu a minha tela. Só um minutinho. Cadê? Voltou. Perdão. Então, voltando ao assunto, estão me ouvindo bem? Vocês me avisem aí se não estiverem ouvindo bem, tá? Então, quando a gente usa em crianças, eu recomendo principalmente de maneira tópica e principalmente na sola dos pés e ao longo da coluna. Deixa eu ver, tá tudo bem, né? E agora, tá melhor? Vocês estão conseguindo me ouvir? Desculpa, eu não... Tá ótimo, Poli. Não tá bom. Me perdoe, eu não vi que estava falhando. Então, para a criança, eu sempre recomendo a introdução do uso dos óleos essenciais, principalmente na sola dos pés e ao longo da coluna, tá bom? Então, e sempre diluído. Uso na pele, sempre diluído. Uso interno, eu pus aqui os óleos que podem ser ingeridos do kit Brasil, né? Do kit. Eu peguei o Brasil e a Aroma Touch, mas faltou aqui o White Orange, tá bom? Então, porque muitas pessoas acabam se cadastrando com o kit Aroma Touch, embora a maioria seja com o kit Parolar ou o kit Brasil. Então, esses são os óleos que podem ser ingeridos. Os cítricos, a lavanda, o hortelã-pimenta, o zengest, o frankincense, a copaíba e o onguarde. Então, a gente tem no kit básico, no kit Brasil, a gente tem 8 óleos que podem ser ingeridos com segurança, autorizados, né, pelos órgãos competentes. Quando a gente vai fazer a ingestão? Os cítricos, limão, tangerina e o White Orange, que vem no kit Aroma Touch, a gente pode saborizar. Eu costumo colocar... Eu acabei de encher a minha garrafinha, então eu estou aqui, vou pegar o de tangerina agora e vou colocar 3 gotinhas aqui dentro. Eu, às vezes, misturo aromas e aí coloco 3 e 3 ou 2 e 3. Você vai conhecendo a melhor forma que te agrada mais o paladar. Então, os cítricos são maravilhosos, até porque eles ajudam nessa questão detox mesmo, de edema, de inchaço. O lemon é maravilhoso para isso. Tem algumas pessoas que começam a usar o lemon na garrafinha e falam, não, parece que eu emagreci, mas não é nem que emagreceu, reduziu o inchaço, reduziu o edema, tá? A lavanda, é bom ingerir a lavanda? Definitivamente eu não acho. A lavanda é um óleo que tem gosto de perfume. Eu acho ele muito aromático, eu não gosto do sabor, mas para uma ansiedade extrema ou para um pico de pressão alta, uma gotinha de lavanda sublingual ou na cápsula pode ser maravilhoso. Então, é uma exceção. A lavanda não é um óleo que faz parte de um protocolo que eu sugira por ingestão, mas é um óleo que pode ser ingerido em situações específicas, tá? Os cítricos, todo protocolo que eu faço para todo mundo, sem distinção, vale a pena incluir a ingestão dos cítricos, tá bom? Em relação, o onguarde é um óleo da imunidade, pode ser usado e é usado, a receita do mel saborizado que eu faço aqui em casa é com onguarde, copaíba e limão,
Eu adoro esses 3 para o mel saborizado. Aí você pode, às vezes, se você acha que o gosto da copaíba do On Guard ficou muito forte, aumenta a quantidade de gotas do lemon, porque não tem problema, o lemon é, inclusive, protetor hepático, ajuda muito para a redução de gordura visceral, e ele dá um sabor que é mais agradável, mais palatável. Para nós, a gente está mais acostumado com o gosto do limão do que outros aromas. Então, você pode aumentar a quantidade do lemon em relação ao On Guard e a copaíba. A copaíba é um óleo que eu faço uso sublingual e ele está presente em 90% dos protocolos que eu faço. Mas óleos como a copaíba e o On Guard e o frankincense, eu sugiro que faça um teste de pegar uma gotinha mesmo, assim, sem diluir, por exemplo, da copaíba, tá aqui a copaíba, e passar assim para ver se vai ter alguma reação indesejada na pele. Porque não é comum, mas eu não acho que a pessoa deva sair ingerindo antes de fazer esse teste de segurança. Eu gosto tanto do gosto da copaíba que eu faço ingestão sublingual, eu não misturo em água, não uso em cápsula e uso direto. Ó, caíram 2 gotinhas. Uso de manhã e à noite, tá? Às vezes pode ser só de manhã, mas ele é um óleo que pode ser ingerido e deve, para quem tem graves distúrbios de sono. A copaíba ajuda muito, ele é neuroprotetor, ele é um anti-inflamatório poderoso, então tem muitas vezes, não é sempre que eu até passo, inicialmente, eu falo, não é a vida inteira que você precisa ingerir de manhã e de noite, mas inicialmente você pode começar ingerindo a copaíba 2 vezes ao dia, e depois de um mês, você passa a ingerir uma vez só por dia, tá? E vai vendo se você, né, se sentiu os benefícios, se achou que foi suficiente. O frankincense é um óleo que também pode ser ingerido dessa forma. Eu, pessoalmente, uso frankincense tanto de maneira aromática e tópica que eu acabo não fazendo a ingestão dele puro dessa forma. Mas ele é um óleo muito bom também para ser ingerido sublingual. Muito bom não quer dizer de gosto, com muitos benefícios. Ele tem vários benefícios neurológicos, então ele é muito bom para todas. É também um neuroprotetor e ele traz muitos benefícios e também tem propriedades antioxidantes poderosas. Então, a copaíba é mais anti-inflamatório, o frankincense é mais antioxidante. Como eu uso ele dessas outras formas, eu acabo não introduzindo o frankincense na minha rotina por ingestão. Mas ele é parte de muitos protocolos que eu sugiro para muitos clientes, dependendo da situação. O On Guard é um óleo da imunidade, que pode ser também usado no chá e pode ser ingerido. E uma outra forma de ingestão é na cápsula. E o Zengest e o Peppermint também. Essa é uma cápsula, tá vendo que é uma cápsula vazia, que a gente abre, pinga aqui dentro a gotinha e faz a ingestão, tá bom? Então é assim que a gente, quando não gosta muito do sabor, pode usar essa cápsula. As pessoas às vezes perguntam: precisa ser gastro-resistente? Não precisa, é uma cápsula vegana normal. Não precisa ser gastro-resistente, tá bom? O Zengest, ele é para azia, para má digestão. Não é o benefício interno, eu não posso afirmar que seja a melhor opção, porque tem clientes que falam: nossa, eu achei maravilhoso, tive azia, passei assim no peito e foi sensacional. Não precisou nem de ingerir. E o hortelã-pimenta é um óleo que você pode tomar na água, ele também é muito bom para síndrome do intestino irritado, então essa dupla Zengest e Peppermint é maravilhosa para isso, com essa finalidade. E eles todos, se você não gostar do aroma, do gosto, do sabor, pode fazer ingestão por cápsula, tá bom? Mas sublingual, em algumas situações, por exemplo, o próprio Zengest pode ser usado. Ele tem gosto de anis, então não é um sabor que eu goste, mas tem quem gosta, né, do gostinho de anis.
Proibido ingerir. Quais são os óleos que são proibidos ingerir do kit? Deep Blue, Aroma Touch, que só vem no kit Aroma Touch, o Brief e o Balance. Ah, e vocês vão observar que a melaleuca não está aqui e não está aqui. Melaleuca pode ser ingerida? Não foi autorizada pelos órgãos competentes do Brasil a ingestão da melaleuca. E o que acontece? Ele antes tinha escrito no site americano que podia ingerir. Hoje, eles não indicam mais que pode ingerir, por questão de segurança. A melaleuca, ela até pode ser ingerida em alguma situação, mas por um período curto, no máximo 7 dias. Ele é um óleo, por exemplo, que faz parte da receitinha do FUN, e todo mundo aí já deve ter me visto falar do FUN. O que é o FUN? FUN é uma receitinha de fortalecimento da imunidade que vem 5 óleos. Um óleo é o FLUM de FLOOM. FLUM é o frankincense, é o lemon, o on guard, o orégano, que não tem mais em nenhum kit, e a melaleuca. Então, quando a gente pega esses 5 óleos, a gente pode fazer ingestão deles por até, no máximo, 1 semana. Não se sente segura para fazer ingestão da melaleuca, pode substituir e usar a copaíba, porque tanto a melaleuca como a copaíba têm propriedades inflamatórias. Então, você pode fazer um flock, né? Que é o frankincense, o lemon, o unguard, o orégano e a copaíba. Então, ao invés de flum, vira flock. Flock, né? Porque são 2 Os. E tem, mas a melaleuca, ele é um óleo que eu consumo quando necessário, mas sempre no máximo por 1 semana. Mas esses 4 aqui nunca podem ser ingeridos, tá bom? Uso tópico. Uso tópico, todos podem ser usados de maneira tópica. Todos. Aqui tem 6, 7, 8, 9 óleos, mas todos os óleos podem ser usados de maneira tópica. Só que os cítricos, a gente tem que tomar cuidado, porque os cítricos eles não podem ser expostos ao sol. A gente não pode passar na pele e ir para o sol. Passar à noite tem algum problema? Nenhum. Os cítricos são ótimos, inclusive, para a pele. Eles ajudam a regular a pele oleosa. Então, você pode usar à noite, no outro dia vão dar mais, né? Vão dar aí, no mínimo 8 horas, então não tem problema. Mas tem que ter esse cuidado. O único cítrico que não é fotossensível é o Green Mandarim, que não tem no kit, mas é um óleo maravilhoso, inclusive para criança muito agitada, porque ele você pode pingar uma gotinha sublingual que ajuda a acalmar a meninada. Então, e ele também é bom para ansiedade de adulto também, tá? Mas ele pode ser usado na pele, que ele não tem o componente químico que é porque ele é extraído, não é que ele não tenha na natureza, não, tá? Mas o Green Mandarim, dentro da cromatografia aprovada e do produto que a Doterra lançou, ela fez e desenvolveu esse produto excluindo a furnucumarina, eu sempre confundo esse nome, que é esse componente ativo que é fotossensível, tá bom? E para uso tópico, a gente tem algumas, por exemplo, dor no joelho, dor de cabeça, dor no abdômen, o uso tópico é sempre muito bom. Dor no joelho, né? Qualquer dor assim. A gente tem o Deep Blue, que ele é um óleo, as pessoas me perguntam, eu posso usar o Deep Blue no difusor? Pode, inclusive que adora. Mas o Deep Blue, ele é um óleo, tem que ter com áudio aberto aí. Dá uma olhadinha, por favor. E o Deep Blue tem ainda com áudio aberto. Alguém que não está falando, mas está mexendo aí muita coisa. Está fazendo uma maneira danada. Então, o continua aberto o áudio. Deixa eu ver aqui. Quem está com áudio aberto? Deixa eu ver. Acho que fechou agora. O Deep Blue, ele é um óleo que ele pode ser usado de maneira
aromática, mas ele não tem, olha, nenhum outro óleo que tenha o benefício para uso tópico que o Deep Blue tem. Então, eu considero que ele é um pouco de desperdício a gente usar ele no difusor. Pode ser usado? Pode. Inclusive, ele é indicado para dor emocional, nesse caso. Só que a gente tem outros que cuidam também dessa dor emocional. Então, eu acho que ele é um óleo que é o único que deveria ser usado exclusivamente para uso tópico, pela minha orientação. Mas todos os óleos podem ser usados. A única coisa que a gente precisa respeitar, e alguns são obrigatoriamente necessários, o uso da base carreadora, que no caso, né, a doTERRA tem o creme de base neutra e tem o óleo de coco. Mas a gente tem alguns óleos que a gente usa sem diluir. A lavanda, por exemplo. A lavanda, a gente, por exemplo, uma picada de inseto, a gente pode passar sem diluir, que é maravilhoso. Uma queimadura, queimou na cozinha, pode passar, que é maravilhoso. Então, esses são benefícios que a lavanda é um óleo que a gente eventualmente pode usar sem diluir. Mas ele não vai ter menos efeito se você diluir, não. E você pode usar diluído. Como regra, pense que todo óleo para usar na pele precisa ser diluído. Quando a gente pensa do kit, a gente tem, e o que é essa ideia e por que é muito boa essa ideia da farmacinha natural? Por quê? Todo mundo tem uma farmácia em casa. E quando a gente tem esses óleos, e são 12 óleos, né, os óleos do kit básico, se você tem uma dor de cabeça, por exemplo, você vai começar por qual? O peppermint. Ele é muito bem indicado para isso. Só que ele é a única opção? Não. E pode ser que a sua dor de cabeça, você sentiu que aliviou, mas não resolveu. Você não precisa esperar. Eu preciso esperar 4 horas, 6 horas, 8 horas, igual, né? Isso é a regra da alopatia. Para usar ou repetir a aplicação ou usar outro óleo essencial, não precisa. Porque os óleos essenciais levam 20 minutos para estar em todas as células do nosso corpo. Então, como leva 20 minutos? Usando de qualquer uma das formas, tá? Aromática, tópica, é muito rápido o benefício que a gente vai ter. Então, quando a gente faz e esses óleos levam 20 minutos só, e em 20 minutos, meia hora, a gente achou que aliviou, mas não resolveu, a gente pode, voltando ao exemplo da dor de cabeça, usar, por exemplo, o Deep Blue. Aonde você vai usar para dor de cabeça? Nas têmporas, na testa, atrás da orelha. Esses são lugares que a gente usa para dor de cabeça, por exemplo. Outra opção, tá? Copaíba. Outra opção, frankincense. Em alguns casos, até a lavanda. Dica: espero que todo mundo esteja com caneta e papel na mão, hein, gente? Isso é apresentação para assistir com caneta e papel na mão. Quando o peppermint não resolve a sua dor de cabeça, na maioria das vezes, pode ser que a lavanda resolva. Por quê? Eles são óleos em algum termo, com função divergente. O peppermint, ele é vasodilatador. A lavanda é vasoconstritor. Então, o que acontece? Quando você usa um para dilatar os vasos, que é o peppermint, que refresca, e ele resolveu, ótimo. Aquele tipo de dor de cabeça era o que você precisava. Mas quando ele não resolve, algumas vezes, o benefício da lavanda pode trazer, a característica da lavanda pode trazer o benefício esperado. Então, se você usou o peppermint, Deep Blue, copaíba, frankincense e não viu o resultado, você tem ainda a lavanda que você pode testar, tá? E ver benefício com ele. Quando você usa lavanda e peppermint juntos para febre, tá? Como repelente, eles também funcionam muito bem. Essas são as duas situações onde a gente usa esses óleos com características tão diferentes de maneira associada. O Brief é para as vias respiratórias, assim como é ótimo para as vias respiratórias, mas você pode optar em usar ele de maneira tópica. E quando você usa de maneira tópica, em criança, por exemplo, ou mesmo em adulto, quando eu tive Covid, eu gostava, além de inalar, de passar no peito, de passar na sola dos pés antes de dormir. E eu usei muito o Brief.
O Zen Gesture eu já expliquei, o Balance pode ser usado como pós-barba, pode ser usado na pele, ele é maravilhoso e com essas finalidades. E ele é para equilíbrio das emoções. Então, ele é um óleo que está em todos os kits, é um óleo que agrada muito o aroma e ele traz essa questão, né, tira ou manda embora a irritabilidade, ajudando a gente no equilíbrio das emoções, tá bom? A melaleuca é ótimo para micose de unha, para afta, para candidíase, para um monte de coisa viral e bacteriana também. Então, ele é um óleo que eu, né, sempre falo, Santa Melaleuca. Então, podem deixá-lo no banheiro, por exemplo, se é um lugar bom se você vai usar na unha. É uma dica que eu dou, dividir os óleos essenciais, eles são uma preciosidade, mas não podem ser guardados como joias. E é muito importante que tenha uma distribuição desses óleos pela casa, de um modo que fique mais fácil você introduzi-los na sua rotina. O Aroma Touch é ótimo para uso tópico e o On Guard também para a questão da imunidade. A melaleuca, gente, eu gosto de deixar ela no banheiro e eu ainda com o corpo molhado pego 3 gotinhas e passo no meu corpo ainda molhado, rapidinho é absorvido, depois enxugo normalmente. E o On Guard, eu adoro ele com uso na sola dos pés para a imunidade também. Então, quando eu estava indo muito no hospital, eu usava todos os dias a melaleuca no banho e o On Guard na sola dos pés para fortalecimento da imunidade. Dúvida, gente? Vai escrevendo aí no chat. Diluições. Essa aqui é uma regra e uma planilhinha de ouro. Tira print, eu coloco também nos grupos depois, né, para vocês consultarem. Tem naquele material que eu mando para todo mundo, que é orientações sobre os óleos essenciais. Então, quando você vai fazer uma diluição, e essas diluições são para uso tópico, a gente é a definição de quantas gotas a gente vai usar. Gente, nunca jogue fora os vidrinhos. Olha que eu higienizo todos, tiro o rótulo e eles ficam, esses são vidrinhos da Doterra. E eu uso para fazer misturinhas. E tem também os rolons, que eu uso todos para fazer misturinha. Então, essas são misturinhas que você pode deixar pronta. Esse é um vidro de 15 ml, esse é um vidro de 5 ml e esse é um vidro de 10 ml. Sempre ensino a fazer o cálculo das diluições num vidro de 10 ml, tá? Então, num vidro de 10 ml, você faz essa regra e quem quiser consultar, pode consultar, mas a regra de diluição é muito simples. Para cada 1%, se você quer fazer uma diluição de 1%, se o frasco é de 10 ml, 1% de 10 ml é 1 ml. E é o único dado fixo que você tem que saber que esse bocal da Doterra, que esse aqui não está sem, que esse bocal da Doterra, quando pingam 20 gotas, independente do óleo ser mais fluido ou mais grosso, ele vai pingar 20, vão pingar com mais dificuldade ou com mais facilidade 20 gotas, mas isso é uma tampa dosadora. E 20 gotas de qualquer óleo vão representar 1 ml desse óleo. Então, se você quer fazer 10 ml uma diluição a 1%, 1% de 10 ml, 10% de 10 ml é 1 ml. 1 ml são 20 gotas. Então, 10% são 20 gotas. 1% é uma décima parte, 2 gotas. Para criança e recém-nascidos, a gente usa até 3 meses, 0,25. Não tem jeito de você ter menos do que uma gota, então você aumenta a quantidade da base carreadora. Ao invés de você usar 10 ml para uma gota, você vai usar 20 ml para uma gota. Isso vai significar 0,25. E aqui eu tenho um videozinho que explica isso de maneira muito clara, e eu vou até compartilhar lá de novo no grupo e tiro as dúvidas, mas não vou estender muito aqui não, para a gente ter tempo para tirar as dúvidas que tem aqui, tá? Uso aromático, todos podem ser usados de maneira aromática, assim como tópica, tá? A regra é mais excludente para a questão de ingestão, que uns podem, outros não. Mas uso aromático e tópico, todos podem. E o que você precisa pensar quando você vai pensar
em fazer uma sinergia específica, uma misturinha para o seu difusor, por exemplo. Se você quer uma mistura que seja estimulante durante o dia, né? Ou à noite, se for dar uma festa, se não for para dormir, ou óleos que sejam relaxantes e calmantes, que a gente acaba usando mais à noite. Mas isso não impede de você querer usar um óleo que seja calmante e relaxante para durante o dia também. Depende do ambiente que você está e do objetivo que você quer. Então, o peppermint é um óleo que é estimulante. Ele é um óleo que ajuda no foco, na concentração. Quais misturas você poderia usar ele, considerando óleos que você tem no kit? Os cítricos, o Ida Orange, a tangerina, o lemon. Mas você também pode colocar com balance, por exemplo, porque o balance tem propriedades equilibradoras que não são estimulantes, mas que ele junto pode equilibrar as emoções e pode ser usado junto com o peppermint. Você coloca um pouco mais de gotas do peppermint se o seu objetivo é um óleo mais estimulante. Se você quer, agora o balance também pode ser usado à noite com um óleo como a lavanda. E aí o que vai acontecer? Ele vai junto com a lavanda, ele vai ressaltar a propriedade dele mais relaxante. Então, ele é um óleo que poderia ser usado nas duas situações. O Brief também pode ser usado nas duas situações, são óleos mais ou menos neutros. O próprio Lemon, todos os cítricos, né? Associados à lavanda e associado com um amadeirado, é uma ótima mistura relaxante. E a melaleuca, se você quiser fortalecer a imunidade. Então, por exemplo, esse trio aqui, Brief, Melaleuca e Lemon, pode ser ótimo para uma criança que está resfriada, um adulto também, mas que está querendo cuidar ali das vias respiratórias. Se você quer fortalecer a imunidade, você pode colocar o On Guard, e o On Guard você pode associá-lo à lavanda, você pode associar a copaíba com a própria lavanda, o frankincense com a lavanda. E um dos aromas que eu mais gosto no difusor é o On Guard, frankincense e lavanda. Eu adoro 3 gotinhas de cada um desses óleos, menos copaíba. On Guard, frankincense e lavanda. 3, 4 gotinhas, fica delicioso, eu adoro. E a própria laranja, junto com a lavanda, porque a laranja é um óleo que é recomendado assim de cara, é um óleo para dormir, não. Tanto é que ele é ótimo também para usar durante o dia e pode ser usado junto com o peppermint. Mas ele é muito bom para ansiedade e ele, junto com a lavanda, tem aí esse grande benefício, tá bom? De tudo que eu falei até aqui, o mais importante que vocês saibam que usar óleo essencial é um exercício de autoconhecimento. E a gente, quando entra nesse universo, a gente não para nunca mais. E porque a gente vê os benefícios, a gente se pergunta, como eu me pergunto hoje, como que eu pude viver sem esses óleos essenciais por tantos anos. E então esse é um caminho sem volta. E Michele, você está aí? Acho que tem até convidados seus aqui. Eu quero que você complemente alguma. Eu vi que você escreveu, sempre indico apenas o melhor, máximo 3 dias de melaleuca. Acho que sou até prudente demais. É no máximo uma semana. Mas, sim, muitas vezes o Flum 3 dias já dá resultado. Mi, tá aí? Tô aqui. Para nós, para quem está aí, qual que é a melhor forma de comprar doTERRA? Olha, eu sempre indico, né? Eu tenho clientes que assim resolvem, eu quero só experimentar, eu quero, né? Lógico, a gente, né, tem que ser compreensiva, mas se dentro da explicação que você acabou de fazer aí também, comprova-se o que eu acho. A gente precisa realmente da farmacinha e aos poucos indo conhecer, né, cada óleo para poder realmente complementar todas as questões, todas as intercorrências que a gente acaba passando, né, no dia a dia que a gente, nesse mundo que a gente está vivendo aí, toda hora pinta alguma coisa diferente. Possa ter uma farmacinha desse tamanho, ó. Olha o tamanho da farmacinha da moça. Olha, porque os óleos do kit eu tirei dali, estão aqui, hein? E eu tenho óleo na cozinha, no quarto, em todo lugar.
Então, a farmacinha ainda é muito pouco, mas a gente, né, tenta levar aí a condução da compra, né, do cliente que quer conhecer. Eu não sei aqui se tá, acho que tem uma Fernanda aqui, eu não sei se é a Fernanda que é minha cliente lá da Bahia, de Salvador, tem uma Fernanda aí. Mas eu tenho acho que umas 3 Fernandas clientes, então eu posso me confundir. Mas essa Fernanda, se for a Fernanda de Salvador, ela não é uma cliente ainda cadastrada. Então, que bom que ela veio, que bom que ela tá conhecendo os olhos, né? Ela é muito amiga, se for a pessoa, muito amiga da minha prima lá, que já é minha cliente. E é isso, Polly, o negócio é a gente se autoconhecer e usar muito. E quando a gente se cadastra, a gente tem o benefício, se quiser e quando quiser, não é obrigatório, mas é um benefício que no mês seguinte é tanto um benefício que você só pode aderir ao programa de fidelidade no segundo mês que você se cadastra e se torna um cliente. Porque esse é um benefício para membros já cadastrados. E que a gente acumula pontos quando a gente adere ao programa de fidelidade, e é por isso que a gente acaba acumulando muitos pontos, ganhando muitos produtos e consumindo muitos produtos grátis. Né, Michele? Você sabe o que... Não, isso é um plus a mais que nós precisamos, né? Eu falo que cada vez mais divulgar, porque às vezes a pessoa fala, eu tinha muita vontade, por exemplo, eu já escutei isso N vezes, eu tinha muita vontade de comprar, Michele, o Salubelle, que é um óleo maravilhoso, anti-sinais, para a né? Eu falo que é rejuvenescedor até. E realmente ele é um preço, né, um pouquinho acima para algumas pessoas adquirir. Eu falei, mas por que você não vai adquirir? Né? Vamos fazer a LRP, você vai comprar, não existe uma obrigatoriedade em comprar, mas todas as vezes que você compra dentro do programa de recompensa, você acumula pontos. Esses pontos depois a gente vai pegar o Salubelle que você tanto quer, entendeu? E várias clientes minhas passaram, sim, a ter, até, não sei se a Josi está aí, mas algumas pessoas que, né, viram depois as recompras da pessoal da minha equipe. Aí eu fui falando, gente, é só porque o pessoal está ensinando o pessoal a pegar óleo caro de graça, entendeu? E é isso, a gente tem que ensinar isso para o cliente da gente, porque ele só fica cada vez mais feliz, assim, na aquisição dos óleos. Os olhos. E mais benefícios, né, que os olhos oferecem. Não é isso? Mas eu não sabe o ciúme que eu tenho dessa minha farmacinha. Amo! E aí, gente, obrigada, viu, Michele, pela sua contribuição. Pessoal, vou interromper o compartilhamento e quero ouvir de vocês as dúvidas, o que vocês acharam. E esse é o meu objetivo agora, ouvir de vocês. Vou até tirar aqui, vou parar a gravação.